O Palmeiras tá numa situação complicadíssima. A gente avisava. Eu mesmo falei aqui. Falava, ó, pode dizer lá no ditado do futebol que, não, eticamente não existe mais isso. Eu não sei, claro, não posso dizer, mas o São Paulo, não sei se entrou com aquela vontade que entraria se tivesse precisando vencer a Ponte Preta, se não fosse prejudicar o Palmeiras. Eu até falei com o Bruno, eu mostrei pra ele, falei, será? Ele falou, não. Eu acredito que esse é o normal do São Paulo, que é um clube que muitas vezes joga mal, um time, né, que muitas vezes joga mal. O gramado tava péssimo, né, por causa do show que teve da Shakira, lá no Morumbi. Agora, o São Paulo perde e eu acho que o torcedor do São Paulo não tá puto. Eu não sei se vocês... eu não tava acompanhando esse jogo. Teve uma vaia forte depois do jogo. Chegou até a vaia. Teve. Então o torcedor ficou puto. Porque o torcedor... 22 mil, né? 22 mil pessoas. É muito bom público, mas o São Paulo é pouco, né? Porque tá essa coisa... Muitos, pelo menos os que eu conversei, desculpa só cortar rapidinho. Não. O São Paulo estava torcendo contra mesmo. E é natural o torcedor que fala, não, quero que o time perca para estrepar o Palmeiras. E faz parte do jogo mesmo. Eu sou um, tá? Se eu sou São Paulino, podendo prejudicar o rival, e o São Paulo perde, eu ia falar, boa. Ainda mais sendo o rival o Palmeiras, né? Claro, que tá ganhando tudo, é o favorito ao título. Normal, gente. E de novo, né, Bruno? O São Paulo não teve dolo hoje. São Paulo há 5 jogos não ganha e tá jogando mal todo esse tempo, né? Assim, quando eu falei aqui pro Pilharo fora do ar, né? Eu falei, isso é o que o São Paulo tá fazendo mesmo. Em comparação, não ao jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras foi outro jogo, que o São Paulo foi lá para defender. São Paulo não foi lá para tentar jogar, assim. Ele não foi lá para agredir o Palmeiras. Ele foi lá para defender. E ok, faz parte do jogo, conseguiu fazer isso bem. Também, independente da atuação do Palmeiras. Segurou 0-0. Mas você vê o jogo com a Inter de Limeira, você vê o jogo com o Velo Clube, não foi muito diferente disso aí. Os 2 jogos lá em Brasília. Então o São Paulo tá mal mesmo. Tem a situação do campeonato, né, que o Palmeiras que acaba prejudicado. O Palmeiras tem a 4ª melhor campanha, mas o regulamento é esse aí, o Palmeiras sabe disso. Agora vai ter que ganhar os 2 jogos e torcer para a Ponte empatar um, ou o São Bernardo no máximo somar 1 ponto, que o São Bernardo tem 2 jogos. Aliás, o Palmeiras empatar o jogo dele amanhã, ele já está eliminado amanhã do campeonato. Né? Ele joga com o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, se empatar, está fora. Mas o São Paulo de hoje não foi diferente do São Paulo da semana passada, dos 2 jogos em Brasília. Foi mais ou menos isso. Se fosse um jogo em que você vê, o São Paulo hoje foi muito diferente e ajudou a Ponte Preta, eu acho que seria menos preocupante para o São Paulo, assim, em relação ao que o time pode fazer. Né? Não em relação à ética, moral, nada disso. Em relação ao time que pode fazer. Mas o que a gente viu hoje no Morumbi é o que tá vendo aí. Você acha que não tem corpo mole nenhum? Não. É isso mesmo que o São Paulo joga? Hoje é isso. O São Paulo não vence há 5 jogos e joga muito mal. Os 2 jogos em Brasília foram terríveis. Não. E o que mais assusta, né, Mauro, Vamp, é que foi o time titular. Muita gente achou que ia ser o time reserva. Eu mesmo. A gente falou aqui no programa. É o 4º jogo seguido com o time titular, sendo que jogou segunda, quinta, domingo e quarta. Isso eu acho que tem que ser criticado aí no Zubeldia. Ele não devia ter colocado o time titular hoje, gente. Não devia. E colocou pela 4ª vez seguida. Até a hora que quebrar um jogador importante desse pra temporada, que aí vai precisar de Oscar, vai precisar de Lucas Moura, vai precisar dos seus principais jogadores. E vai ter que ir. Pela lógica, domingo ele vai com o time titular também, que vai jogar com o São Bernardo fora. Se ele não ganhar do São Bernardo e o Novo Horizontino ganhar, o São Paulo vai ficar em segundo no grupo. Aí vai jogar em Novo Horizonte nas quartas de final. Gente, mas a gente não fala que ninguém deve priorizar Campeonato Paulista? Eu não colocaria o time titular contra o São Bernardo. Vai botar 5 jogos seguidos? Agora, mas por ser o time titular, é ainda mais bizarrinho esse resultado, né? E mais até do que o resultado, né? Realmente o desempenho, né? O São Paulo, de novo, você tá jogando mal, jogou mal contra o Palmeiras, o clássico foi horroroso, mas aí tem demérito do time do Abel também. Os 2 jogos em Brasília muito ruins contra equipes frágeis. Hoje não, a Ponte tá bem que venceu o São Paulo, por enquanto se classifica junto com o São Bernardo e deixa o atual campeão, o tricampeão estadual Palmeiras fora, por deméritos da equipe do Abel.
Então, assim, o São Paulo tá legal mesmo, assim, e tá estranho, né? Mas, de novo, com a bola, sobretudo do meio para frente, é time de muita qualidade. Sem a bola ainda não está plenamente estruturado e há um gap muito grande também entre titulares e reservas. O São Paulo hoje, dos times que podem sonhar com coisas boas, o elenco é muito... Não vou dizer um disparate, é um termo muito forte, mas assim, é muito desequilibrado perto do que você tem um time, a força máxima do Superliga é uma coisa, a outra é mais para a mínima mesmo. O time reserva, e quase todas as posições, cai muito de qualidade. O Chacon, Giovanni Chacon, né, nosso repórter, ele acaba de me mandar aqui. Oscar e Lucas são top 5 com mais minutos. Então, nesse time do São Paulo. É do Oscar, que tá chegando agora, né? Cara, pra quê arriscar tanto seus principais jogadores no Campeonato Paulista? É isso que eu falo, que o Bruno falou, provavelmente vai ter que usar o time titular agora pra tentar ser líder do grupo contra o São Bernardo. Cara, que se dane ser líder do grupo em Campeonato Paulista. Porque, me desculpa, eu não acredito que o São Paulo fez um investimento do tamanho do Oscar para Campeonato Paulista. Claro que não. É porque ele quer acreditar que ele pode ganhar títulos de maior expressão. A lógica é essa. E o São Paulo estava fazendo isso até semana passada. São Paulo estava fazendo um revezamento. Aí empata segunda-feira, já tinha jogou sábado com o Bragantino. Sim. O time reserva, perdeu lá em Bragança. Aí jogou segunda-feira com a Inter de Limeira. Time titular em Brasília, empatou. Pela lógica, ele jogaria com reserva na quinta, com o Velo Clube, e titular domingo com o Palmeiras. Já com o Velo Clube, ele meteu titular, que já foi, pelo menos, para mim, foi uma surpresa. Aí jogou com o titular com o Velo Clube, contra o Palmeiras também, só o Lucas e o Oscar descansaram, entraram depois. E agora joga com o time titular de novo com a Ponte Preta. Me parece que é uma questão do Zubeldia não estar se sentindo seguro mesmo, para botar um time reserva, e aí é muito de quem está lá dentro entender o que está rolando. Assim, me parece que o Zubeldia, que antes estava fazendo um revezamento, ele não se sente seguro nesse momento para isso. Então ele está, vou botar o que eu tenho de melhor e vou tentar ganhar jogo. Parece que o treinador, que ele mudou, ele estava fazendo outra coisa, ele mudou esse planejamento. Em cima disso que você está falando, Bruno Chacon também lembra aqui, que contra o Guarani, o Zubeldia tinha falado que faria 1 ou 2 jogos titular e iria à reserva. E aí hoje o auxiliar disse na coletiva que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Sim. Então, realmente é um São Paulo com um planejamento duvidoso que perde. Agora, a vaia da torcida me surpreendeu, porque de verdade, eu vi muito torcedor são paulino comemorando esse resultado hoje. Vi muito. Cara, me desculpa, não é só o rival, que foi o que eu falei pro Mauro Betting. Você prejudicar o Palmeiras, você tirar o Palmeiras numa primeira fase, é você tirar o favorito ao título na primeira fase. Porque pode ser o Corinthians hoje é o melhor futebol do futebol de São Paulo? Sim. Mas eu não acho o Corinthians favorito, porque o Palmeiras é o tricampeão, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores recentemente, 2 brasileiros, é um time cascudo mesmo desse Campeonato Paulista, né, Vamp e Mauro? O Abel falou que, né, pelo regulamento, o Palmeiras estaria classificado em qualquer outro grupo. Só que o regulamento serve para tudo. Quando eu fui tricampeão também é o mesmo regulamento. Então eu não vou reclamar do regulamento, entendeu o que eu tô falando? O Palmeiras é tri com o mesmo regulamento. Então, o São Paulo sabe que está classificado, a briga vai ser se vai fazer o jogo no Morumbi contra o Novo Horizontino, se vai para Novo Horizonte, uma viagem longa. Né? Eu não vi o jogo também, que eu estava vindo para cá para fazer o jogo do Corinthians. Mas vendo os melhores lances aí, não dá para dizer que foi displicente, deixei os caras fazer o gol. É gol normal mesmo, falta de atenção. Mas é um São Paulo, né, que tem mais... São 4 resultados ruins seguidos. Não, Inter de Limeira... São 5 jogos sem vitória. Velo Clube, mas Inter de Limeira. Velo Clube. Água Santa... Não, Água Santa não. Foi Bragantino, derrota em Bragança, empate com a Inter, empate com o Velo Clube. É porque teve o clássico. O empate no clássico não é um ótimo resultado. Pela circunstância, assim, um desempenho horroroso, mas o resultado é bom. Mas é outro desempenho horroroso, né, Mauro?
Não, Tem sim, isso. todos. Foi Inter de Limeira. O Palmeiras jogou muito mal, mas ok, dentro daquela proposta, o Palmeiras também jogou muito mal em casa. Quem tinha que ganhar era o Palmeiras, não o São Paulo. Não, e Mas a sequência com foi relação ruim. ao Inter de Limeira e o Velo Clube. A Inter de Limeira, Aí a foi pior muito mal. campanha. Velo Clube, terceira pior Não, campanha. e tomando gol no final, enfim, sofrendo 3 gols. Contra o Velo Clube, o São Paulo esteve 3 vezes na frente, né? Fez 1x0, fez 2x1 e fez 3x2. Você deu empate 3 vezes. E não era no Morumbi, ok, mas pô, é a primeira vez que o Velo Clube tinha, que é muito legal, viajou de avião, tal, na história do clube e tal. Não dava. Assim, o São Paulo realmente patinou muito e chegar nessa última rodada, ainda tendo que fazer o resultado para evitar um jogo, porque não é só a qualidade do Novo Horizontino, que é um bom time, é a viagem que é desgastante, né? E com o que está fazendo de calor aqui, normalmente faz no Novo Horizonte, também tem esse detalhe que pode implicar numa partida abaixo da média. E o São Paulo tem jogado hoje abaixo da sua média. O São Paulo conseguiu levar 3 gols do Velo Clube. 3 gols do Velo Clube. Não é normal. Agora, é preocupante para o torcedor do São Paulo, para a temporada, o que vem jogando o time titular do São Paulo? E outra coisa também, né? Eu acho que está ficando muito claro que o Zubeldia está com medo de ser demitido. É isso, gente. Para ele mudar todo o planejamento dele. Ele tinha feito o planejamento. Vou fazer rodízio, vou usar 1 ou 2 vezes os titulares e depois reserva. Para ele ter mudado, de repente, todo o planejamento que ele deixou claro em coletiva depois do jogo contra o Guarani, é porque ele tá com medo de ser demitido. Ele tá vendo que pode estar ali esquentando a batata pro lado dele, e ele deve estar pensando, eu vou tentar ganhar, eu vou tentar conseguir resultado, porque aí não conseguem me demitir, Bruno Prado. Acho que tem muito a ver com uma... Assim, ele tem uma sensação de que as coisas não estão boas para ele no dia a dia. O São Paulo, assim, tem muito debate entre são paulinos. Antes era uma coisa mais dividida, né? Alguns que defendiam o treinador e outros que não. Hoje a grande maioria critica o Zubeldia e o time realmente está jogando muito mal, né? O time está mal. Isso é um fato, que o time não rende mesmo. E o Zubeldia tem a sua responsabilidade. Concordo com o Mauro sobre o elenco é desequilibrado mesmo. O time titular tem qualidade, mas também ainda não está acertado. São Paulo está tomando muito mais gol esse ano que no ano passado. Defensivamente deu uma desequilibrada. No ataque você tem um cara mais criativo que é o Oscar. Mas o que eu já disse uma vez, até escrevi aí na minha rede social. Eu escrevi, até falei, todo mundo sabe que eu torço pro São Paulo, não escondo. Mas eu falei, já há um bom tempo que eu não critico forte nenhum técnico do São Paulo. Porque assim, se você pegar os programas de um ano atrás, falando do Thiago Carpini, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Não dá, o time tá muito mal, e tava mesmo. É um ciclo, assim, o filme lá do Dia da Marmota, é sempre a mesma coisa, assim. O São Paulo, ele tem uma questão, ele tem um elenco, um time titular bom, o elenco nem tanto esse ano passado era melhor. Ele pode, se tiver todo mundo bem, fazer alguma coisa, uma boa Copa do Brasil, como ganhou, até uma boa Libertadores. Brasileiro, não acredito. Mas o grande problema é que o São Paulo está quebrado mesmo. Esse é o ponto que desequilibra tudo. O dinheiro não é 100% no futebol, mas ele é importante. O Flamengo e o Palmeiras, entre outros motivos, eles ganharam muita coisa nos últimos anos porque eles estão bem financeiramente. Aí tem outros fatores, o trabalho do Abel no Palmeiras, os jogadores que o Flamengo tem, mas tem esses jogadores porque tem dinheiro. O São Paulo está quebrado. O São Paulo... Mas tem esses jogadores, né, Bruno? Tem. Tem Lucas, tem Oscar, tem o próprio Caleri, que querendo ou não é um jogador de peso, claro. aí ganha muito bem no futebol brasileiro, tem Arboleda. O time não é ruim, o time titular não é ruim, não tem muita opção para revezar, e um time que tem problema financeiro, aí a própria diretoria confirmou, né, que tem atrasos, né, tem atraso de direito de imagem, tem atraso de premiação, tem atraso de luvas para alguns jogadores. Então esse tipo de coisa acaba atrapalhando, né? E aí outro dia o presidente falou que eu não tenho culpa que eu peguei o time numa situação terrível. É o 5º ano de mandato dele, né? E ele faz parte desse grupo político que está no poder desde 2002, né? Então também não dá para ele se isentar disso, não. Ele pegou quebrado mesmo, mas não melhorou nada. Aí eu não sou um especialista em balanço, em parte financeira, mas eu leio os caras que entendem, né? Não melhorou nada, não é que, olha, eu peguei com o time endividado, ainda está, mas melhorou. Os especialistas, quando analisam os balanços do São Paulo, não detectam essa melhora, não, e já é o 5º ano de mandato. Lembrando aqui, essa sequência de 5 jogos sem vencer, perdeu de 1-0 pro Red Bull Bragantino em casa, no Morumbi.
empatou com a Inter de Limeira, 0-0. Foi em Brasília esse jogo também, né? Empatou com o Velo Clube, 3-3 também em Brasília. Empatou com o Palmeiras, 0-0. E agora perde para Ponte Preta. O Giovanni Chacon, que tá ligado aqui na gente ainda, ele deve estar voltando do estádio, deve estar ainda trabalhando. Ele mandou aqui: vitória hoje da Ponte Preta foi a primeira contra o São Paulo dentro do Morumbi desde 2013. Ou seja, 12 anos. 12 anos. Há 12 anos que a Ponte Preta não vencia o São Paulo no Morumbi. E essa vitória hoje quebra esse jejum da Ponte Preta contra o São Paulo no Morumbi. Agora, pro outro lado, Mauro Betti, em Palmeiras, né? Porque o Abel reclamou do regulamento e o Vamp lembra bem aqui. Quando tá ganhando, não reclama do regulamento, né? Porque o Palmeiras foi tricampeão aí nos últimos anos, o Abel nunca reclamou do regulamento do Campeonato Paulista. Agora, não dá pra tirar a razão do Abel de que o regulamento é uma bosta. Claro. Né? Porque, se o Palmeiras tem mais ponto que o Santos, que é líder do grupo dele, vai passar. Se o Palmeiras seria líder do grupo do Santos e se classificaria em qualquer outro grupo que não o dele, com essa pontuação, o regulamento é horroroso. Mas aí a pergunta: a culpa do Palmeiras estar nessa condição é do regulamento ou é um trabalho ruim, muito fraco do Palmeiras no começo de temporada? Porque aí é uma dúvida mesmo. Não, faz Porque parte. não é um desempenho tão ruim se ele está na frente de vários outros clubes que vão se classificar. O Palmeiras está há 5 anos chegando em finais de Campeonato Paulista. O Palmeiras há 11 anos está chegando em semifinais, quer dizer, anterior a essa fase espetacular das melhores em 110 anos do clube com o Abel. Mas, evidentemente, é o pior desempenho do Palmeiras. Nos últimos 3 anos, o Palmeiras teve a melhor campanha na fase de grupos e que também o ajudou a ser campeão. O Palmeiras, inclusive, passou de 22, 23, 24 sem perder na fase de grupos. Só perderia o primeiro jogo da final do campeonato e reverteria contra o São Paulo, contra o Água Santa e ano passado contra o Santos. As 3 reversões, inclusive, no Allianz Parque. E algumas escolhas que eu acho corretas em termos da temporada maluca, insana, intensa e com o Mundial de Clubes, o Super Mundial no meio do ano, o Palmeiras optou por mesclar o time. Até porque, embora tenhamos aí Novo Horizontino, o Red Bull, que faz um campeonato muito ruim, Mirassol, tem times legais, Ponte, Guarani caíram para a Série C, mas estão fazendo bons campeonatos, sobretudo a Ponte, inclusive pelo derby vencido do Moisés Lucarelli. Mas, assim, as escolhas de time eu acho de boa. O problema é que o time não desempenhou legal. E mesmo quando jogou completo, teve resultados que não foram bons, né? Não fez um bom jogo contra o Corinthians na sua casa, no Allianz Parque, mesmo com um jogador a mais com 16 minutos. Fez um dos piores choque-rei que eu vi na vida, que foi de domingo, a gente comentou aqui na Jovem Pan. Empatou com o Água Santa, ainda que não fosse em casa, era jogando em Brasília, né? E o Água Santa é um dos piores times hoje do campeonato. Então, algumas coisas muito ruins. Sim, perdeu gente importante, o Felipe Anderson faz falta, o Paulinho, jogador mais caro da história do clube, contratado e ainda não podendo ser utilizado, mas fazia parte do pacote. Jogadores jogando muito menos, o Abel desempenhando talvez 50% menos, e o time muito menos. E sim, o calendário não ajuda e o regulamento atrapalha, mas essa é uma questão que a gente tem falado, pelo menos eu aqui na Jovem Pan, desde que tem esse regulamento em 2017, é ridículo. A gente vê em últimas rodadas e teremos agora no domingo a última rodada, que tem equipes que entram, às vezes, não é o caso específico desse ano, mas já tivemos anos em que a equipe fazia um gol, estava classificada. Tomava um empate, não ia para lugar nenhum. Perdia, ia ser rebaixada. Quer dizer, não dá. E ainda mais com o exemplo de sucesso que acabamos de ver na Champions League, que poderia ser adaptado em São Paulo, se os clubes mais do que a Federação Paulista quisessem, a gente podia ter uma solução. Mas nesse caso, como foi destacado aqui, não cabe desculpa. Não, joga tudo para o calendário. Perdão, para o calendário, mas sobretudo para o regulamento estúpido para mim do Paulistão desde 2017. É, sim, responsabilidade do Palmeiras e do Abel. Vamp, pode falar, você ia falar. Não, eu falei do regulamento. Eu fui tricampeão com o regulamento, mesmo regulamento. Se eu não classificar... Não. O Abel. Palmeiras, né? Palmeiras, no caso. Quando eu também não classificar, o regulamento é o mesmo. E quando vai lá, todo mundo assina. Mas que é um regulamento ruim, ele é ruim. Não dá pra tirar um pouquinho da razão de reclamar do regulamento. Todos os clubes assinam. Todos. Vai lá, tem um arbitral, todo mundo assina e topa. Eu sei, Vamp, mas vamos pensar aqui. Hoje o Palmeiras estaria sendo eliminado tendo a 4ª melhor campanha do campeonato. É muito errado. Com certeza. É errado.
Errado eu concordo com você. Ele foi 3 vezes campeão com esse regulamento, nunca reclamou, concordo. Mas que o regulamento ruim. Já teve clubes que também já teve mais pontos do que em outro clube e também não classificou. Se a gente pegar todo o balanço do campeonato dos últimos anos, aí vai ter clube que fez mais pontos do que o outro em outro grupo e não classificou. Você acredita que o Palmeiras não vai classificar com esse resultado de hoje? Depende do que o Red Bull Bragantino fazer amanhã. Se o Red Bull Bragantino ganhar, ele vai para a 2ª colocação do grupo. E ele vai precisar desse resultado lá em Campinas para... Contra a Ponte. Contra a Ponte para classificar ele em Santos. Se ele ganhar amanhã, ele passa o Guarani. E amanhã é contra quem? O Botafogo, né, de Ribeirão? Palmeiras é Botafogo de Ribeirão, Preto. Se ele ganha... Vai ter Português de São Bernardo no... Só que o jogo é em Bragança. A probabilidade dele ganhar é muito grande. Se ele ganha, ele vai para a 2ª colocação do grupo. E ele vai ter que brigar para passar na última rodada. E aí você acha que ele ganha da Ponte? Eu acho que ele ganha. Eu acho que o Palmeiras faz 6 pontos. O Palmeiras ganha amanhã e ganha... Basicamente, o Palmeiras tem que torcer pro São Bernardo não perder os 2 jogos e pra Ponte não vencer o Red Bull Bragantino. Não é fácil. Vai estar na mão do São Paulo de novo. De novo, porque o São Paulo e São Bernardo de São Paulo, né? Quer dizer, o Palmeiras não depende só de fazer sua parte e não tá jogando. Acho que amanhã o Palmeiras é favorito, pode até ganhar bem do Botafogo de Ribeirão Preto, mas domingo, além do desgaste, é em Mirassol contra o São Bernardo. O Mirassol também joga na Vera, né? Se o Palmeiras não ganha amanhã, ele já tá fora. São Bernardo. Sim, o Palmeiras tem que ganhar os 2 jogos, torcer contra o São Bernardo e torcer pra Ponte pelo menos empatar. É muita conta, cara. E aí, deixa eu só uma experiência de torcedor do Palmeiras, claro. Claro, em 2023 no Brasileiro foi aquela coisa maluca, né? O Palmeiras, faltavam 11 rodadas, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo. Aí ele tinha que fazer muita conta, mas era basicamente só contra o Botafogo. E, lamentavelmente, para o palmeirense até, pelo menos 2015, sobretudo 14, entre 2002 e 14, muitos anos o palmeirense fazia conta para não cair. E aquele time de 14 era impressionante. O Palmeiras era, sei lá, jogava Palmeiras e Goiás, né? Tipo 6-0 o Serra Dourada. E jogava o Fla-Flu. O Flamengo fazia um gol, era ruim pro Palmeiras. O Fluminense empatava, era ruim pro Palmeiras. O Fluminense virava, era ruim pro Palmeiras. O Palmeiras fazia 1-0, era ruim pro Palmeiras. Todos os gols e conta dá tudo errado pro Palmeiras. Então a gente tinha uma expertise de fazer as contas de quase dar tudo errado. O Palmeiras, nesse momento, não é soberba, mas é o fato, estava desacostumado a fazer tantas contas para se classificar, e é o que está acontecendo agora. Vocês acreditam que o Palmeiras possa ficar fora? Sim. Sim. Se o São Bernardo empatar amanhã com a Portuguesa, o Palmeiras não chega mais, mesmo ele perdendo na última rodada pro São Paulo. Que ele vai a 23. O Palmeiras pode chegar a 23 com 6 vitórias, ele já tem 7. Primeiro critério de desempate. Na primeira colocação. Mas não, na primeira colocação. Primeiro critério de desempate é número de vitórias. Então, o São Bernardo empatando amanhã com a Lusa, ele já classifica. Aí a briga é com a Ele Ponte. vai para 23. Se o Palmeiras ganhar amanhã, ele vai a 20. E ele ganha na última rodada, o São Bernardo perder, o Palmeiras vai fazer 23 e fica com 23, mas só que o São Bernardo tem 27 vitórias. O Palmeiras chega a 6. perde o São Bernardo, ele tem que tirar a defesa da Ponte. Ó, lembrando também, né, que você falou, depende do resultado do Bragantino. Você acha o Bragantino favorito contra a Ponte lá em Campinas? Não. O Bragantino. O Vamp acha, pelo jeito. Um investimento maior em Série A, hein? Eu acho que favorito não, mas assim, se o Pode ganhar. Pode ganhar, se empatar, se não é uma surpresa. Assim. A Ponte outro dia empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão, né? Na rodada passada, né? O Palmeiras teve, se vencesse o São Paulo, passaria a Ponte. E se a Ponte empata e o Palmeiras ganha os 2, o Palmeiras passa, né? Sim. Eu acho que a Ponte ela tem uma boa chance. A Ponte conseguiu hoje uma grande vitória. Sem dúvida. E outra grande vitória que ela conseguiu foi lá em Mirassol também. Também. O que a Ponte tem que torcer é pro Mirassol fazer A um jogo única derrota do Mirassol no Paulistão. Foi lá em Mirassol. O que a Ponte tem que torcer... O jogo do Palmeiras precisa vencer se passar tem que amanhã. ganhar lá domingo. O que a Ponte tem que torcer é para o Mirassol pelo menos empatar lá. Não deixar o Palmeiras fazer os 6 pontos. Que mesmo ela perdendo e o Palmeiras empatando, ela termina na frente em número de vitórias. Bom, mas se o O saldo do gol do Palmeiras é maior do que o da mesmo com o regulamento, né? O regulamento ruim. Se o Palmeiras não classifica, é um vexame, né? Claro. Não, e se, por exemplo, o Palmeiras não vence amanhã o Botafogo no Allianz Parque, o Botafogo não tá bem, deu até melhoradinha, mas não faz um grande... O Botafogo não cai mais. Também acho que não. Quem vai brigar, quem vai brigar Tá salvo já. O Botafogo já está salvo. Quem vai brigar para não cair, certo, já é Água Santa, Limeira, Inter de Limeira, que tem 7 pontos e nenhuma vitória. E o Palmeiras empatou com o Água Santa. O Inter de Limeira não tem uma vitória no campeonato, tem 7 pontos. Pode até se salvar. Se a Inter de Limeira empatar o último jogo. E o Noroeste perdeu, a Água Santa perder, a Inter de Limeira se salva sem ganhar um jogo. Sem ganhar um jogo, 8 pontos, 8 empates. E o Palmeiras amanhã pode ser
E o Água Santa tá fudido, 12 menos 12. Vai pegar fora de casa. Belo Se o clube. Palmeiras não Belo ganhar clube. do Botafogo amanhã no Allianz Parque, o Palmeiras pode ser eliminado uma rodada antes, né? E com detalhe, amanhã tende a ser o pior público da história do Allianz Parque. Porque eu não sei como é que termina a venda de ingressos, até às 4 da tarde era 4 mil ingressos só. Fora Meu que o ingresso, Deus. para quem não é avante, é R$110 o mais barato. E a torcida tá braba. Então, assim, até isso, o Palmeiras não tá conseguindo mobilizar a sua própria torcida. E não vou ter meio aqui ser sommelier de emoção. Eu acho que o Palmeiras goleia Cada um amanhã. faz o que quiser. Eu acho que o Palmeiras goleia amanhã, porque o Botafogo já não cai, não tem mais expressão nada, e vai para Mirassol com um jogo decisivo. E Mirassol lá tem boas recordações, né, Mora? Tomou 6 uma vez lá, né? 6-2 em 2013. Não, foi o único jogo da história do Palmeiras em 110 anos que ele levou 6 gols num tempo só. E o zagueiro botou no dia seguinte Não. pra treinar de helicóptero. Não, tadinho. O Marcos Vinícius, que era o zagueiro, estava estreando. Eu acho que é a pior estreia da história do jogador. Além de tomar 6-2, ele estava estreando no Palmeiras, em 50 segundos ele fez 1-0 contra. E o... Foi treinar no dia seguinte de helicóptero. Não, e o Palmeiras estava com o time em reserva, já era ruim, né? O time tinha caído basicamente, mas assim, 6-2, então a história. O Paulo Nobre estava numa reunião da CBF no Rio, ele chegou, e aquela coisa não pode andar com o avião, e aí ele chegou, né? E quando acabou pelo horário, falou, acabou, ele ficou e não conseguia ligar o celular, aquela coisa modo avião e tal. E aí passou um colega, não vou dizer qual é, né? Que tinha visto o resultado. Ele falou, passou e eu falei, boa sorte, presidente. Falei, boa sorte por quê? Quanto foi o jogo? Daí ele achou boa sorte, por exemplo, que ele achou que o Paulo Nobre estava tão desesperado que ele já sabia quanto era. Aí o nosso companheiro olhou e falou, você não sabe quanto foi? Ah, não, aí o pessoal saindo lá da ponte aérea, tá, então dá uma olhada. Ele não teve coragem de falar que tinha sido 6-2, que é das é um jogo que o Palmeiras tomou gol, não teve jogo. E era o grande Fernando Praz, goleiro. A gente vai encerrando mais um Canelada, agradecendo aí sua audiência no YouTube, né? A gente teve aí esse programa, esse pós-jogo só no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa noite para todos vocês.